Deus está reescrevendo a tua história enquanto você aprende a confiar. Há momentos em que a vida parece ter parado, quando o relógio da alma marca sempre a mesma hora e o coração começa a se perguntar se Deus ainda está ali. É nesse exato instante, quando o barulho do mundo se cala, que o autor da tua história começa a escrever as linhas mais profundas do teu destino. O silêncio de Deus não é ausência, é movimento invisível. É como o trabalho de um escultor, que enquanto tudo parece imóvel, lapida a pedra até que a forma surja. E o que dói hoje não é o fim. É o som da caneta divina riscando o que não serve mais e preparando o espaço para o novo capítulo. Você já percebeu que Deus nunca escreve histórias lineares? Ele prefere enredos com reviravoltas, pausas que ensinam e silêncios que revelam. Ele não explica o que está fazendo, porque a fé não floresce com respostas, mas com confiança. Há um propósito por trás do silêncio, e quem aprende a esperar descobre que a demora é apenas o tempo que Deus precisa para alinhar tudo. O que parece demora é, na verdade, o cuidado minucioso de um pai que não quer te entregar algo pela metade. Cada lágrima que você deixou cair é uma palavra que ele traduziu em oração. Cada noite em que o sono não veio foi um capítulo sendo reescrito longe dos teus olhos. Quando você pensa que nada está acontecendo, é porque o autor está revisando os detalhes da tua história. E ele não trabalha com rascunhos, trabalha com eternidade. O silêncio para Deus é uma sala de edição onde ele corrige rotas, apaga personagens que já cumpriram seu papel e prepara novas cenas que ainda não poderiam ser reveladas. Mas o problema é que o silêncio assusta. Ele faz parecer que fomos esquecidos, faz pensar que a promessa perdeu o prazo. E é aí que a alma começa a querer tomar de volta a caneta, tentando escrever com pressa o que só pode ser escrito com fé. Confiar é permanecer imóvel quando tudo dentro de você quer correr. É segurar as mãos de Deus, mesmo sem entender o caminho. É acreditar que, ainda que o cenário pareça igual, a história está mudando nos bastidores. Há um momento em que o silêncio de Deus se torna mais eloquente do que qualquer resposta. Ele fala com pausas, ensina com esperas e cura com distâncias. Ele te separa de algumas pessoas, interrompe caminhos, fecha portas, não para te punir, mas para te proteger do que ainda não está pronto. Ele está escrevendo uma narrativa que te transformará por dentro, e para isso o barulho precisa cessar. Deus escreve de dentro para fora. Ele começa o novo capítulo dentro de você antes que o novo cenário apareça do lado de fora. Por isso, talvez você não veja mudanças, mas algo invisível está sendo alinhado. A caneta está em movimento, mesmo que você não ouça o som. E quando chegar a hora, o que parecia silêncio será revelado como a preparação perfeita. Nada em Deus é acidental. Cada atraso tem propósito, cada pausa tem direção. Ele não erra o tempo, ele cria o tempo. E se hoje parece que nada acontece, lembre-se, o silêncio é a forma mais poderosa que Deus tem de construir algo que durará para sempre. Há dias em que o céu parece mudo. Você ora, fala, suplica, mas tudo o que ouve é o eco da própria voz. O coração se cansa e a mente começa a perguntar: se Deus prometeu, por que ainda não aconteceu? Essa dúvida silenciosa é o terreno fértil onde a fé é provada. O que parece esquecimento é, na verdade, o teste da confiança. Deus não te esqueceu, Ele apenas te colocou em pausa para que aprenda a ouvir o som dele no meio do silêncio. E é nesse intervalo entre o pedido e a resposta que muitos desistem. Acham que o silêncio é sinal de rejeição, quando, na verdade, é o modo de Deus te preparar para o que ainda não sabes lidar. Deus não trabalha sob pressão humana. Ele não apressa milagres porque sabe que promessas imaturas se tornam fardos.
Ele permite o tempo agir, porque o tempo não atrasa a bênção, lapida o coração. É como o oleiro que observa o barro, girando a roda sem pressa. Aos olhos do barro, nada acontece, mas nas mãos do oleiro, tudo está sendo moldado. É o mesmo com você. Cada demora, cada aparente abandono é a forma de Deus ajustar o que precisa ser fortalecido antes que o próximo capítulo comece. Mas o coração humano tem dificuldade em aceitar pausas. Quer respostas imediatas, sinais visíveis, provas palpáveis. Quando não vê nada, cria suas próprias conclusões. É aí que mora o perigo. O de interpretar o silêncio como ausência e acabar se afastando justo quando Deus está mais perto. A fé verdadeira não depende do que os olhos veem, mas do que o coração confia, mesmo sem provas. E é isso que ele está ensinando a você agora. Você se lembra de quando achou que tudo estava perdido e mesmo assim algo inesperado aconteceu? Naquele momento, você não percebeu, mas Deus já estava lá, reescrevendo silenciosamente a tua história. Ele age nas entrelinhas, nos espaços vazios que você chama de espera. A sensação de abandono é apenas o véu que cobre o trabalho secreto de um pai que prefere agir em silêncio para que a glória seja incontestável. Há uma diferença entre Deus estar em silêncio e estar ausente. O silêncio é parte da pedagogia divina, o método com que ele forma a maturidade espiritual. Ele sabe que, se te responder toda vez que choras, nunca aprenderá a confiar quando o som dele não estiver presente. E é por isso que, às vezes, ele fica quieto. Não porque te esqueceu, mas porque está te ensinando a permanecer mesmo sem sentir. O coração que confia é aquele que descansa no invisível. Aprende a não correr atrás de sinais, porque já entendeu que o silêncio de Deus não é o fim da conversa. É apenas o intervalo entre a promessa e o milagre. Ele te observa em cada suspiro e escreve com ternura cada linha da história que você ainda não entende. O silêncio é o lápis de Deus, traçando o contorno do próximo capítulo. A dor de não ouvir é o convite para aprender a ver. E quando você olhar de novo, perceberá que nada parou. A promessa não caducou, a esperança não morreu. Deus apenas mudou de ritmo. E é nesse ritmo que ele transforma desespero em confiança e fé em testemunho. Enquanto você tenta entender o motivo das portas fechadas e dos caminhos que parecem não levar a lugar algum, Deus está movendo as peças onde nenhum olhar humano pode alcançar. Ele trabalha em silêncio, porque o que está sendo construído em você precisa nascer longe da exposição. É no esconderijo que o caráter é moldado, que a fé é purificada e que a dependência deixa de ser teoria e se torna experiência. Ele não quer apenas mudar o que te cerca, quer transformar quem você é para que esteja preparado para o que vem. E esse processo, embora pareça demora, é o tempo exato que o céu reservou para que a tua estrutura interna seja forte o bastante para sustentar o peso da promessa. Há uma sabedoria divina nas pausas. Deus oculta o processo porque sabe que há coisas que, se reveladas antes da hora, poderiam ser destruídas pela ansiedade ou pelo orgulho. Ele protege o milagre até que você aprenda a confiar mais no autor do que no resultado. Por isso, ele não mostra os bastidores do que faz, apenas deixa pistas na alma, pequenas confirmações que fazem o coração entender que, mesmo sem ver, algo está sendo alinhado. Quando o silêncio se prolonga, é sinal de que o texto está sendo revisado, que o próximo parágrafo da tua história está quase pronto. No esconderijo, Deus te livra de caminhos que pareciam bênção, mas eram armadilhas disfarçadas. Ele permite desencontros, mudanças inesperadas, perdas que doem, mas que te desviam de algo que poderia roubar teu propósito. É por isso que ele trabalha sem te consultar, porque sabe que se mostrasse o plano completo, você tentaria interferir.
E o milagre só é puro quando nasce do invisível. Confiar é aceitar que o silêncio também é ação. É acreditar que o que parece parado está, na verdade, sendo reposicionado. É nesse espaço invisível entre o que foi prometido e o que ainda não se cumpriu que Deus planta os maiores milagres. Ele sussurra aos corações dispostos: espere mais um pouco. O que estou preparando é maior do que o que você pediu. A impaciência humana chama isso de demora, mas Deus chama de construção. Ele está montando um cenário onde tudo fará sentido, e quando a cortina se abrir, o que parecia perda será lembrado como proteção. Nada escapa do olhar dele. Nem tua dúvida, nem tua lágrima, nem teu silêncio. Enquanto você pensa que ele se calou, ele está desenhando caminhos novos. E o esconderijo, que antes te pareceu castigo, vai se revelar como o lugar onde tua fé amadureceu. Tua voz se fortaleceu e teu coração aprendeu a descansar. Confiar em Deus é uma das tarefas mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais transformadoras da jornada espiritual. É abrir mão da necessidade de controlar o desfecho e aceitar que o autor da tua história conhece o enredo melhor do que você. Confiar é não interromper o texto no meio do capítulo. É segurar firme a fé, mesmo quando as palavras parecem sumir da página. Quando você entrega a caneta a Deus, entrega também o direito de entender cada vírgula. E isso é fé em seu estado mais puro. A coragem de permanecer quando não se vê caminho. A confiança não se aprende no conforto, mas no conflito. É no caos da incerteza que a alma descobre até onde consegue acreditar. Deus não te pede para entender, Ele te pede para descansar, porque o entendimento alimenta o controle, mas o descanso alimenta a fé. Quando você tenta escrever com as próprias mãos, as linhas se embaralham. Quando deixa Deus escrever, até o erro se transforma em parte da obra. Ele sabe usar quedas como pontuações de aprendizado e pausas como respiros entre um milagre e outro. A confiança não é cega, é lúcida. Ela sabe que há trechos escuros, mas entende que a luz do autor está sempre à frente, iluminando uma linha de cada vez. A ansiedade quer ver o livro pronto, mas Deus quer que você viva página por página. O aprendizado está no processo, não no final. O problema é que o coração humano quer previsibilidade, mas o céu trabalha com propósito. Quando você tenta acelerar o que ainda não está maduro, corre o risco de colher antes da estação. Confiar é respeitar o tempo da promessa, mesmo quando ele não combina com o seu. É nas pausas de Deus que o verdadeiro crescimento acontece. Ele usa o silêncio como escola e o tempo como professor. O que parece demora é o ensaio da tua força interior. O que parece recuo é o ajuste do plano. Há coisas que só florescem quando a alma desiste de controlar. E quando finalmente você solta, é aí que ele começa a agir. O milagre não nasce do esforço, nasce da entrega. Confiar é aceitar que nem toda resposta vem com explicação, e nem todo atraso é punição. Às vezes, o que Deus quer é apenas que você pare de lutar contra o invisível e aprenda a repousar no inquestionável. Ele sabe o que tira, o que deixa e o que escreve. Cada decisão divina é uma linha de sabedoria que o tempo se encarregará de revelar. O coração que confia dorme em paz, mesmo quando o vento sopra forte, porque entende que o barco pode balançar. Mas o capitão nunca perde o controle. Há um momento em que confiar deixa de ser escolha e passa a ser necessidade. Quando todas as forças acabam, é a fé que sustenta o que a lógica não pode explicar. E é exatamente ali, quando o medo tenta dominar, que Deus mostra o poder de quem escreve histórias impossíveis. O segredo é não interromper o processo. Deixe ele continuar escrevendo. Cada ponto que você queria colocar é apenas uma vírgula que ele transformará em recomeço.
Há momentos em que a vida parece se encerrar de forma abrupta. Um relacionamento termina, um sonho desaba, um plano cuidadosamente construído se desfaz diante dos teus olhos. E nesse instante, tudo dentro de você grita que acabou. Mas o que você chama de fim, Deus chama apenas de capítulo. Ele não encerra histórias, ele as reescreve. O problema é que, quando o coração está ferido, a dor distorce a perspectiva e o que é apenas uma vírgula parece um ponto final. É por isso que a fé precisa ser maior que o medo, porque o medo enxerga encerramentos, mas a fé reconhece começos disfarçados. Deus nunca permite que algo termine sem propósito. Cada perda carrega uma lição oculta, cada despedida traz uma revelação que só o tempo revelará. Quando ele fecha uma porta, não é porque quer te punir, mas porque a sala seguinte já está pronta. Ele só precisa te afastar do lugar onde o aprendizado terminou. A dor do fim é, na verdade, o empurrão divino que te conduz para o novo. E embora doa, é assim que Deus transforma ruínas em fundações e lágrimas em sementes de recomeço. Muitos se perdem tentando reabrir capítulos que Deus já encerrou. Ficam presos às páginas antigas, relendo o que não faz mais parte da trama. Mas o autor da tua história não escreve retrocessos. Ele é especialista em redenção, não em repetição. O que foi quebrado, ele reconstrói. O que foi perdido, ele substitui com algo melhor. E o que foi tirado, ele transforma em direção. O que te pareceu o fim de tudo era apenas a pausa necessária para que a narrativa ganhasse novo sentido. Há um momento em que Deus te mostra que a dor é o prelúdio da revelação, que o sofrimento não é castigo, mas preparação. O que o inimigo tentou usar para te destruir, Deus usou para te reconstruir. A ferida virou testemunho e o choro virou combustível. O céu não desperdiça dor. Cada lágrima tem um propósito e cada fim tem um motivo. O que você viveu até aqui não foi perda, foi lapidação. Quando você entrega os fragmentos do que sobrou nas mãos de Deus, Ele cria algo que não existia antes. Ele é o único que transforma cinzas em começo. O que parecia irreversível se torna a prova viva de que ele nunca escreve histórias pela metade. E quando ele recomeça, nada do que se perdeu é inútil. Tudo é matéria-prima para o milagre. O segredo é aceitar que nem todo encerramento é fracasso. Às vezes, o que acabou apenas cumpriu o seu papel. E agora, o autor está virando a página. Ele quer te mostrar que o mesmo Deus que permitiu o fim é o Deus que prepara o novo. Ele não rasga livros, ele continua escrevendo. E quando o novo capítulo começar, você entenderá que o silêncio dele não foi esquecimento, foi o intervalo sagrado entre um milagre e outro. O que hoje te faz chorar, amanhã será o motivo da tua gratidão. Porque Deus sempre dá um sentido novo ao que parecia perdido. O fim é apenas a passagem para uma nova estação. O que era desespero se tornará esperança, e o que era queda se tornará renascimento. E quando olhar para trás, perceberá que o autor nunca te deixou. Ele só estava mudando o cenário para que a história continuasse com mais força, mais propósito e mais vida. Em meio às pausas da vida, quando tudo parece silencioso demais, é comum pensar que Deus te deixou no meio da história, mas Ele nunca abandona o que começa. O autor não desiste da própria obra. Mesmo quando o enredo se complica e as páginas parecem confusas, ele continua escrevendo com firmeza, porque conhece o final desde o início. O problema é que muitas vezes você quer ver o resultado antes de confiar no processo. E Deus, sendo o autor, prefere te ensinar a confiar antes de te mostrar o desfecho. Ele sabe que a fé verdadeira se revela quando a história parece sem sentido. O autor não rasga capítulos, ele os revisa. O que hoje te causa dor, amanhã se tornará a parte mais forte do teu testemunho. Ele não apaga o que doeu,
ele ressignifica. E quando você finalmente compreender o que ele estava fazendo, vai perceber que nada foi perda, tudo foi transformação. Cada ponto de interrogação que te fez chorar era, na verdade, uma vírgula que ele usava para continuar o texto. A fidelidade de Deus não depende do teu entendimento, depende da promessa que ele mesmo fez. E o autor não falha naquilo que promete. Há um poder silencioso no modo como Deus conduz a tua história. Ele não precisa te explicar o que está fazendo para estar trabalhando. A caneta nunca saiu das mãos dele. Ele continua escrevendo, mesmo quando você para de acreditar. E é por isso que tantas vezes o milagre acontece quando você já não esperava. O silêncio de Deus não é sinal de desistência. É o intervalo necessário para que o novo capítulo comece com mais força. Deus nunca desiste de quem ainda pode florescer. E se você ainda respira, ainda há uma história sendo escrita. Ele te viu quando ninguém mais te notou, te sustentou quando tudo desabou e te guardou quando o medo te cercou. Cada linha da tua vida é escrita com intenção e cada detalhe tem um propósito. Quando o desânimo tenta te convencer de que é tarde demais, Deus responde com novas páginas. O autor não perde o fio da história porque ela nasce do coração dele. Você pode ter parado, mas ele não. E o que hoje parece fragmento, amanhã se tornará um todo. Ele não mede o valor da tua vida pelo que deu errado, mas pelo que ainda pode ser restaurado. Ele não te chama pelo erro, mas pelo destino que já viu em ti desde o começo. E o que ele começou, ele vai terminar. Então, não feche o livro da tua vida antes que Deus termine de escrever. O silêncio não é o fim da história. É o intervalo em que o autor prepara o renascimento do enredo. Quando a próxima página virar, você entenderá por que ele precisou te afastar, te silenciar e te ensinar a esperar. Porque cada pausa foi escrita com amor e cada dor foi convertida em propósito. O autor não desistiu de você. Ele está apenas escrevendo o melhor final. Chega um ponto na caminhada em que tentar entender se torna um peso e continuar confiando passa a ser o único caminho possível. É nesse ponto que Deus te chama para entregar. Entregar não é desistir, é reconhecer que existe um autor maior que sabe o que faz. É parar de lutar contra o invisível e descansar no imutável. Quando você entrega, a história muda de direção, porque o controle sai das tuas mãos e volta para as dele. E é nesse instante que o recomeço acontece, não porque tudo ao redor mudou, mas porque algo dentro de você se reposicionou. A entrega é o portal do novo, o ponto exato onde a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Deus sempre espera o momento em que o coração finalmente solta o que o prende para poder agir. Ele não invade. Ele espera. Espera a tua rendição. O instante em que você deixa de tentar entender e começa a confiar. É nesse gesto invisível, quase imperceptível, que o milagre começa a se mover. O céu trabalha com corações quebrantados, não com planos perfeitos. Quando você entrega, o fardo cai, o medo perde força e o futuro deixa de ser ameaça para se tornar promessa. O recomeço não nasce de novos caminhos, mas de uma nova visão sobre o mesmo caminho. Entregar é aceitar que Deus não precisa da tua pressa para cumprir o que prometeu. É permitir que Ele reescreva o que o medo tentou apagar. É deixar que Ele substitua o controle pela confiança. Quando você abre mão da necessidade de prever o amanhã, o presente se torna o lugar onde o milagre acontece. E quando essa entrega é verdadeira, a alma sente paz mesmo antes que a mudança se manifeste. Porque a confiança gera descanso, e o descanso é o ambiente onde Deus opera. Deus te convida hoje a recomeçar, não do ponto onde tudo deu errado, mas do ponto onde Ele sempre quis começar, a tua confiança nele.
O recomeço não é um retorno ao passado, é um salto em direção ao que ainda não foi revelado. E nesse salto, a liberdade. Porque quem confia não precisa entender, apenas permanecer. O que foi perdido se transforma em aprendizado. O que foi encerrado se torna semente. O autor já preparou um novo capítulo e tudo o que ele espera é que você entregue as últimas páginas do anterior. Hoje, feche os olhos e diga: Senhor, reescreve o que o medo tentou apagar. Essa simples oração é a chave que abre o novo. O milagre está pronto, mas o coração precisa estar leve o suficiente para recebê-lo. O recomeço não acontece quando tudo volta ao lugar, mas quando você entende que Deus é o próprio lugar seguro. Quando essa verdade se instala, não há dor que impeça, não há tempo que atrase e não há silêncio que assuste. Porque quem entrega de verdade descobre que o autor sempre salva o melhor para o próximo capítulo. Toda história escrita por Deus chega a um ponto de virada. Aquele instante silencioso em que o passado se despede e o futuro começa a nascer, mesmo que os olhos ainda não percebam. É nesse ponto que a alma entende. Não era o fim, era o recomeço que estava sendo preparado. A página nova nunca começa com barulho, começa com um sopro suave, com um despertar interno que diz que algo está mudando, mesmo que o cenário ainda pareça o mesmo. É a sensação de respirar depois da tempestade, de reconhecer que o silêncio de Deus foi, na verdade, o som da reconstrução. Quando Deus decide iniciar um novo capítulo, Ele não apaga o anterior, Ele o integra. Cada dor, cada espera, cada noite em claro passa a ter sentido. O que antes parecia perda, agora se transforma em ponte. O que foi confusão se torna clareza. A página nova não é escrita sobre o vazio, mas sobre as marcas do que foi vencido. É nelas que Deus escreve as provas de superação e os testemunhos que irão inspirar outros. O novo capítulo começa quando você percebe que não precisa mais entender o porquê das coisas, apenas confiar no propósito que as sustentou. A página nova é o território da fé madura. É o lugar onde você já não precisa mais ver para acreditar, porque agora confia no autor mais do que no resultado. É quando o coração, já cansado de tentar, descansa e deixa Deus ser Deus. E nesse descanso, a caneta divina volta a se mover, escrevendo novas cenas com a leveza de quem sabe que o pior já passou. O novo de Deus nunca começa com respostas, começa com paz. A paz de quem entende que o controle não é segurança e que o desconhecido pode ser o espaço onde o milagre floresce. Deus está te conduzindo a uma nova página e talvez ela esteja em branco porque ainda precisa ser escrita com as tuas próximas atitudes. Ele te convida a seguir, não porque esqueceu o que aconteceu, mas porque quer te mostrar o que ainda pode acontecer. O passado é apenas o prefácio da glória que está por vir. E quando o primeiro parágrafo dessa nova fase começar, você verá que nada foi desperdiçado. Cada lágrima serviu para regar o solo da tua fé, e cada silêncio foi o intervalo perfeito para que a tua voz se tornasse mais firme. Então, respire fundo. O capítulo anterior terminou, mas o livro continua. Deus está escrevendo o novo com calma, com precisão, com amor. E quando você menos esperar, perceberá que o cenário mudou, que o peso saiu dos ombros e que o coração voltou a sonhar. A página nova é o presente de Deus para quem não desistiu no meio da dor. É o símbolo da promessa que não falhou, apenas amadureceu. Porque o autor da tua história não escreve finais tristes, ele escreve recomeços gloriosos. E agora, a caneta está novamente nas mãos dele, pronta para registrar o milagre que será lembrado como o início de uma nova e eterna esperança. Tudo o que você viveu até aqui te trouxe até este ponto.
o lugar onde a fé amadurece e o coração finalmente entende que o silêncio de Deus nunca foi ausência, foi preparação. Cada pausa, cada demora, cada lágrima carregava uma razão divina que o tempo está começando a revelar. A história não acabou. Ela apenas ganhou novas páginas, escritas por um autor que não falha, não se atrasa e não desiste de quem escolheu amar. O que parecia ruína agora é fundação. O que parecia perda agora é caminho. O que parecia fim agora é o nascimento de algo que os olhos ainda não conseguem descrever. Deus não escreve histórias pequenas. Ele escreve epopeias de fé, reconstruções silenciosas, renascimentos inesperados. Ele não apaga o passado, ele o transforma em testemunho. O que você viveu não foi castigo, foi treinamento. O que você perdeu não foi punição, foi libertação. E o que ele está prestes a fazer será a prova viva de que confiar nunca é em vão. O mesmo Deus que sustentou os dias difíceis, agora se levanta para te conduzir aos dias de promessa. E quando a nova estação chegar, você perceberá que a dor foi apenas o solo onde o propósito floresceu. Há um tempo em que Deus se cala e há um tempo em que ele revela. Agora é o tempo da revelação. O tempo em que você vai olhar para trás e entender que o silêncio não te atrasou, te alinhou. Que a espera não te enfraqueceu, te preparou. Que o vale não te matou, te ensinou a andar com ele. E esse aprendizado é o que te faz pronto para o que vem a seguir. O céu não esquece o que te prometeu. As palavras dele não voltam vazias e o amor dele não retrocede. Ele ainda escreve, ele ainda age, ele ainda cumpre. Hoje, o autor da tua história te convida a virar a página. Não com medo, mas com esperança. O novo capítulo já está sendo escrito e traz consigo algo que o passado não pôde conter: a plenitude do propósito. A tua história não é sobre o que acabou, é sobre o que está nascendo. E quando tudo se completar, você entenderá que cada linha, cada pausa e cada silêncio foram expressões do amor de um Deus que escreve não com tinta, mas com eternidade. Então, levante a cabeça, respire, receba a paz que vem quando se confia em quem segura a caneta, porque o autor não desistiu de você e a história continua.